Então, então vamos falar algumas coisas, tá? Para a gente poder até mesmo tirar os comentários, porque as pessoas falaram que ficou travando um pouquinho. Então a gente vai Certo. falar vamos tentar falar sobre o abuso, o efeito disso sobre o cérebro e sobre a vida. Vamos Certo. falar sobre quando dizer não para a criança. Eu vou falar Certo. onde encontrar os artigos tal. E Certo. qual era o outro assunto que você queria falar? Porque a gente fecha essa pauta e aí a Pronto. gente tenta trabalhar com isso também. O autismo. Ah, era o autismo, isso. Isso. E a privação de O sono a gente fala no meu final. áudio está ruim, gente? Antes que eu desligue, Eu estou está lhe ruim? ouvindo. Estou lhe ouvindo bem. Isso. Vamos ver se alguém aí. Ô, minha Joaquina Maria, olha, minha prima lá de Minas. Ai, que legal. Beijo, saudades, querida. Ela, Que ela conheceu muito a bênção. minha mãe, foram criadas juntas. É mesmo, que bênção. É, o que eu falo sobre a minha mãe, elas podem confirmar. Que O áudio legal. está bom, então? Tá Aqui para ótimo, nós está então? tudo Ok, certo. ok. Meninas, eu vou tentar, então, desativar os comentários para que a gente possa, então, ter uma live com uma qualidade um pouco melhor, tá bom? Tá certo. Então, assim, então as pessoas sabem que eu levanto muito a bandeira contra a violência. Mesmo quando eu estou em eventos corporativos, eu reservo ali, na maioria das vezes, 5 minutos para falar sobre esse assunto, porque é algo que alcança todos nós, é de responsabilidade de todos nós. Verdade. E Isso. inclusive eu dedico um capítulo do livro para falar sobre este assunto, né? Sim, é verdade. Hoje eu estava escrevendo um artigo sobre o que pode afetar uma criança, um adulto, na sua vivência, lá no casamento, ou mesmo com a sua saúde, quando já adulto, que vem da Sim, infância, né? é. Claro que, por exemplo, uma criança que passou por 2 ou mais tipos de violência na infância, elas podem ter em até 12% do seu hipocampo reduzido, do hipocampo esquerdo. O hipocampo está envolvido com o gerenciamento das nossas emoções, com a consolidação da memória, e ele também está envolvido com o gerenciamento das nossas tarefas. Organizar os pensamentos, organizar o que a gente tem que fazer, passa também por um envolvimento intenso de hipocampo. Certo. Por exemplo, então, essa perda no volume de hipocampo de 12% é uma perda significativa para o cérebro. Inclusive, crianças que passaram por essa violência, o que é muito comum de se ver nos artigos científicos sobre o assunto, que elas podem, inclusive, terem dificuldade para tarefas que envolvam lógica e memorização. Olha, Vamos pensar lá incrível. na escola? A criança não consegue fazer a continha de matemática ou não consegue decorar para a prova. Não é memorizar. Tem muita coisa que a gente tem que memorizar. Isso pode Claro. ser consequência de um hipocampo que perdeu. Gente, ele perdeu como se fosse massa. Massa, Meu porque ele perdeu no Deus. seu volume. Meu Ele Deus. perdeu milhões e milhões de neurônios. Um A gente abuso. fala que ele passa por um envelhecimento celular absurdo, ele pode passar por um envelhecimento celular absurdo, e mesmo na infância, ele ter um material genético envelhecido. Como se Meu ele, de Deus. fato, pensando cronologicamente, já um idoso. Uhum. Pode ter aumentado a inflamação desse organismo. E a inflamação é tudo aquilo, a inflamação é um evento da célula que pode levar a uma morte não programada da célula. Por exemplo, o estresse oxidativo, aquele que a gente tanto fala, né, dos Uhum. radicais livres. Sabe os radicais livres que a gente tanto fala que a gente tem que combater, porque a gente Sim, envelhece, pode desenvolver câncer? sim. Os radicais livres podem estar aumentados significativamente em crianças que passaram por um abuso, uma violência. Claro que a violência pode ser apenas, não apenas, né? Pode ser psicológica, ela pode ser física, e Física. a física também abordando a sexual. Quando a gente fala de Entendi. uma violência física, nela se inclui a negligência. É uma criança que não Olha, recebe o banho, não recebe a alimentação adequada, uma criança que os pais não levam para as consultas pediátricas ou para a vacinação, porque negligenciam essa olha. criança. Isso também é configurado Negligenciou. como uma violência.
Então, a combinação de duas ou mais violências pode trazer esse prejuízo para o desenvolvimento geral deste organismo, a incluir perdas significativas para este cérebro. Principalmente quando a gente olha os trabalhos de Harvard sobre a violência, eles indicam que, por esta violência ter acontecido na infância, ela traz esse prejuízo que é maior se aconteceu até os 18 anos de idade, porque este cérebro ainda está em desenvolvimento. E qualquer impacto negativo que ele receba pode trazer prejuízos irreversíveis para esse cérebro. Meu Deus. E aí o artigo que eu escrevi hoje, e esse artigo foi para uma revista específica que é Vida e Saúde, que é a revista de saúde mais antiga do Brasil, que você faz assinatura para obtê-la, né? E eu sou colunista da sexualidade da revista. E por que eu estava falando de violência contra a criança numa coluna de sexualidade? Primeiro porque a gente sabe que muitas dessas crianças, quando se tornam adultos, podem apresentar desvios da sexualidade. Isso. Como, por exemplo, um vaginismo, uma dor na relação sexual nas meninas. Pode apresentar um não interessar mesmo pelo sexo. Não querer que o outro toque. Considerar o sexo algo que causa repulsa, ou também desejar muito sexo. Você pode ter um transtorno da sexualidade. Não estou dizendo que toda criança que passou por uma violência sexual vai ter um desvio da sexualidade, mas ela se torna mais vulnerável para apresentar esse desvio. Eu vi uma moça agora antes comentando que ela apresenta hoje 9 tipos de transtornos após o abuso que ela sofreu. Sim. E sabe o que é interessante? Nesse artigo que eu escrevi hoje, e eu estava falando sobre como retomar a vida sexual após ter o câncer. E existem muitos artigos interessantes sobre isso, né? As estratégias sobre a vida sexual após o câncer. Sim. E aí eu fui lendo artigos e um deles falava sobre a relação do câncer de mama com a violência na infância. Esse artigo acabou de ser publicado esses dias, agora, 2 de abril. 2 de abril foi publicado. E esta investigação, essa pesquisa de Bauer e colaboradores, indica que 35% das mulheres que fizeram parte da pesquisa deles, que tinham câncer de mama, haviam vivenciado a violência na infância. Meu Deus, gente. 35%. Meu Deus. Tanto da violência psicológica, negligência, quanto o abuso sexual. Meu pai. Pensa, um câncer de mama, 35% das mulheres haviam passado por uma violência sexual. Gente, que coisa. Entendem? Como é abrangente? Muito. E se fôssemos falar só disso, o que a gente mais tem na literatura são dos prejuízos. São dos prejuízos. Pessoas adultos que não conseguem muitas vezes se manterem em trabalhos ou terminarem um curso, uma graduação, pode ser o reflexo da violência. Sim. Alguns têm a dificuldade de terminar as tarefas que iniciam. Que aí pode ser manter no emprego, ou mesmo terminar um curso, se manter casados. Por favor, eu não estou falando que todos vão ter isso. Mas é para trazer para nós a importância do assunto. Certo. A importância do assunto. Existem muitas mulheres que nem sabem por quê. Elas apresentam alguns comportamentos, inclusive, um desses estudos importantes mostrou que 21% das mulheres que tinham transtorno de personalidade múltipla. Personalidade é o nosso jeito de ser. E nós vamos completar a nossa personalidade quando estamos por volta dos 18, 19 anos de idade, ok? Então, tudo vai sendo construído, tanto a nossa genética quanto as nossas experiências vão sendo construídas para formar quem somos, o nosso jeito de ser. Transtorno de personalidade é algo muito grave, Sim. de tratamento difícil, de difícil recuperação.
Hoje a gente ainda fala que, estando num atendimento criterioso, a longo prazo, você pode reverter os transtornos de personalidade. Mas nem isso a gente falava alguns anos atrás. A gente falava que era irreversível, que a gente só controlava comportamentos, né? Sim. O transtorno de personalidade múltipla é um dos transtornos mais raros que existe. Até indico para as pessoas um livro que chama As Três Faces de Eve, que foi assim que o transtorno foi descoberto, a partir do caso dessa paciente, que depois transformou até num filme. Muito interessante. Ela tem 3 personalidades, são 3 pessoas que surgem nela. E é muito bem descrito pela literatura, né? Incrível. Então é um transtorno raro. Sim. Transtorno raro. Só que as mulheres que passaram por violência sexual na infância se tornam mais vulneráveis para apresentar o transtorno de personalidade múltipla. Entendem como é importante? Muito importante. Antes nós falávamos que era assim... Antes, né, eu falo, nós falávamos como psicologia, como psiquiatria, que nós tínhamos que cuidar dessa emoção do indivíduo, para ele poder se recuperar dos traumas. E claro, isso a gente mantém a ideia, né? Mas o que não se sabia, e que as neurociências trazem à luz, com as tomografias, com todos esses exames de imagem e de atividade cerebral, é que o prejuízo pode ir muito além da emoção. E claro que a gente sabe que emoção acontece na cabeça. Então, às vezes, a imagem mostra que existiu um prejuízo que é possível ver na imagem. Por exemplo, o corpo caloso, que é essa estrutura, que é um conjunto de feixe de fibras que faz a conexão, a comunicação entre os 2 hemisférios cerebrais, pode sofrer um prejuízo absurdo, inclusive levando a pessoa a ter características de epilepsia. Formigamento, confusão mental, agitação, como se ela estivesse um quadro epilético, mas não. O corpo caloso dela foi tão afetado pela violência que a comunicação entre esses 2 hemisférios foi tão afetada que ela apresenta um comportamento tipo epilepsia. Mulheres que passaram pelo abuso na infância, quando nós olhamos, crianças em geral, né? Quando nós olhamos para o nível de ACTH, que é um hormônio que está envolvido com estresse, que quando estão em níveis elevados são extremamente prejudiciais para o nosso organismo, que leva inclusive ao aumento da inflamação, em mulher, foi verificado, né? Muitos estudos mostraram isso, que o ACTH, esse hormônio envolvido com o estresse, pode estar 6 vezes aumentado naturalmente, vamos dizer assim, no dia a dia, no organismo de alguém que passou por violência. Então, é um organismo que vive numa situação de estresse e de perda 24 horas por dia, anos e anos seguidos. Meu Deus. Temos que, então, levantar essa bandeira mais e mais. Você que está nos ouvindo aí, a gente precisa orientar os pais sobre os cuidados da prevenção em relação ao abuso com crianças. Hoje em dia, estão se falando mais, os meios de comunicação, as campanhas, e a gente precisa que professores, pais estejam todos engajados nessa questão de orientar as crianças. Eu vi uma vez, doutora, uma entrevista com a Oprah, onde ela entrevistava, por exemplo, eu vou falar aqui no caso do abuso, da pedofilia, no caso do abuso sexual. E ela entrevistou ali vários abusadores, pedófilos, onde ela perguntou, teria alguma forma dessas crianças não se tornarem vítimas de vocês na hora que vocês abordassem elas? Todos, unânime, responderam sim. E ela, qual? Se elas gritassem. Se elas gritassem. Se elas não ficassem coagidas e não ficassem com medo de nós. O abusador sabe escolher a vítima. Ele sabe. Ele sabe qual é a criança que tem medo de gritar. Meu Deus. Ele sabe qual é a criança que ele consegue coagir. Ele sabe da argumentação. Se o meu filho e o seu filho forem fortes, eu estou falando para todo mundo que nos escuta. Meu Deus. O abusador ele nem vai chegar perto do seu filho. E se ele chegar, ele vai se dar muito mal.
Posso Deve, agora abrir o meu coração e falar como profissional, como deve, cristã, como deve, mãe? Por deve. favor, queridos que lidam com pessoas que são formadores de opinião, que estão dentro das suas comunidades religiosas. Porque eu só estou falando isso porque eu escutei isso recentemente e Uhum, fiquei assim muito, muito chocada e abalada com isso. uhum. O discurso de alguém falando sobre abuso sexual para um grupo grande e a pessoa dizia assim, e entendido do assunto a pessoa, viu? Sim, Falava sim. assim, o abusador também merece perdão, o nosso acolhimento e o nosso tratar com ele para que ele possa se recuperar. Agora a Rosana vai falar, a mãe vai falar e a profissional vai falar, junta todo mundo. Eu concordo que ele merece repensar, ele merece o perdão, ele merece tudo isso, mas ele vai fazer isso respondendo judicialmente. Se Concordo, for o caso dele, ele vai ter concordo, tempo suficiente para pensar lá na cadeia. concordo. Desculpem, Não, mas eu mas a também gente não tenho esse pode. Porque pensamento. quando a gente fala assim, não, não vamos denunciar, não, ele é tão legal, claro, o abusador, Exatamente, na mais maioria vítima. das vezes, ele é sedutor. E ele não vai Isso. parar se a gente Ele não não colocar um fim para. nele. Então, Ele é assim, imparável. eu não vou proteger o abusador. Nunca. Ah, mas eu não sei o que fazer. Você não tem que fazer nada mesmo, além de denunciar. Essa é a sua função. Essa é a Uhum. sua função. Denúncia anônima, gente. Denúncia anônima. Denúncia Claro que anônima. ainda precisamos avançar muito mais na questão legal sobre isso, mas já temos avançado muito. É, Vamos sim parar, porque quando o abusador souber que aquela comunidade repudia, toma as medidas legais para aquilo, não acontece. Eu sei que aconteceu isso recentemente numa situação dentro de uma igreja adventista até. A mãe percebeu que uma pessoa que estava ali, a filha entrou numa sala infantil para pegar um brinquedo. Alguém que estava ali, que nem fazia parte da membresia, pediu para a criança tocar os órgãos genitais dela. No que a mãe chegou, ele disfarçou a situação, a mãe percebeu que alguma coisa tinha acontecido, saiu, uhum. e no caminho para casa ela disfarçou ali, saiu. No que ela sai de dentro da igreja, ela liga para o pastor. Ela fala para a filha, filha, eu percebi que aconteceu alguma coisa diferente. O que aconteceu? Ela falou assim, e aquele tio abaixou a calça e pediu para eu pegar no pênis dele. Meu Deus. Ela, na hora, ligou para o pastor da igreja porque ela não sabia o que fazer. Sim, Entende? Ela foi claro. pega tão de surpresa, ela não lembrava qual era o número tal. Uhum. O pastor imediatamente foi à igreja, fechou a porta, fez o rapaz confessar, e ali dentro do templo, ele chamou a polícia. E aquele homem foi preso em flagrante. Olha, Ele vai olha. ter tempo suficiente para arrepender na cadeia. Eu acho que uma das falas mais relevantes que eu ouvi nesses anos sobre abuso é o que a senhora está contando, porque nós que estamos dentro de instituições religiosas, igrejas, templos, acampamentos de criança, não teve um ano que eu não houvesse, que eu não recebesse pedidos de pais, pedidos no Brasil, como fazer com alguém dentro da igreja que abusou uma criança, ou até fora da igreja, às vezes, mas era alguém Denúncia. relacionado à igreja. As pessoas tendem Denúncia. a abafar, doutora. Abafar esses Por casos. quê? Por que que a gente tenta? Por vários motivos. Primeiro, porque a Claro, gente não sabe lidar, a claro. vergonha. Nossa, quando isso cair na mídia, o que vai acontecer? É, É muito primeira coisa. recente, existem muitas. Às vezes você vai denunciar e pode voltar contra você. É a esposa que vai lá e retira a queixa, dependendo do que fosse, mas hoje não funciona, né? É, Então a gente vem de uma cultura onde a gente não sabia o que fazer. é E verdade. ainda a gente mistura com uma ideia não esclarecida sobre o que é perdão, o que é evangelho. Uhum. Perdão não tira de nós a responsabilidade sobre a consequência dos nossos atos. Amém. É isso aí. O E quem de perdão. fato se converter, como a gente escuta muito assim, me converti depois que eu fui pego, Gente, para eu, um pouquinho, nós estamos aqui aguardando. o meu também, eu vou soltar aqui os comentários para ver se o de vocês também travou, se foi só, se foi só o da tia Carlinha que travou, ou se o meu também travou. Me digam se vocês estão me ouvindo. Alguém manda um comentário agora? Eu não sei se vai chegar para mim exatamente agora, mas o da tia Carlinha aí, eu vou te desconectar e você volta.
Volta para a live que eu te aceito novamente. Vocês me ouvem? Quem continua aqui, vão me mandando aí o ok. Fala assim, sim, estamos ouvindo, ok. Vou esperar a tia Carlinha, então, voltar para... E deixa eu ver. Ah, eu achei que fosse ela que tinha voltado. Tia Carlinha, me manda aí de novo a solicitação, tá? Então, eu vou continuar falando, tá? Então, quando, por exemplo, você tem uma situação de abuso aí no seu contexto, a gente denuncia, ok? Ah, eu não sei o que fazer. O seu papel é denunciar. Quem vai tomar as medidas é a justiça, ok? Nós não temos mesmo conhecimento de tudo, mas nós temos a possibilidade de denúncia. E a denúncia, gente, ela é anônima, ok? Nós temos que proteger as nossas crianças sim, porque de alguma forma o adulto sabe o que está fazendo, a criança não sabe. A tia Carlinha voltou. Tia Carlinha voltou. Vamos esperá-la entrar. Ah, tem gente perguntando se eu apoio crianças refugiadas. Sim, sou embaixadora de uma instituição, de uma fundação sem fins lucrativos nos Estados Unidos. Eu e o nosso ex-capitão da seleção brasileira, o Emerson Rosa, somos os embaixadores. Tia Carlinha, um projeto lindo que você precisa conhecer, de apoio a crianças refugiadas no mundo. Meu Deus. Então, nós apoiamos, já mandamos muitos voluntários para esses campos de refugiados, para poder ensinar futebol, para ensinarem a ler, a escrever, para que elas possam ensinar o inglês, para dar para elas novidade de vida. Que maravilha, tá? Que bênção. Então, assim, uma coisa que as pessoas confundem. Posso esclarecer isso, tia Carlinha, porque é uma coisa tão atual? Porque, na verdade, a confusão nesse evento foi porque a pessoa confundiu tudo. Sim. Confundiu parafilia com pedofilia. Olha. Posso falar disso? Pode. Muito bem descrito na literatura. Sim. O que é parafilia? Gente, acompanhem esse raciocínio, para não se perderem na ideia, ok? Uhum. O que é parafilia? É um desvio da sexualidade, um transtorno da sexualidade, muito bem descrito na literatura. A parafilia, ela vai fazer com que o indivíduo adulto sinta atração sexual pela criança. Isso é parafilia. Ela olha para a criança e a deseja sexualmente, ok? Ok. Só que o parafílico, ele pode sentir esse desejo. Pediram só para parar um pouquinho os coraçõezinhos para não travar, é isso? Mas eu acho que são os comentários que estão travando. Posso tirar de novo? Depois a gente volta? Isso. E aí, o parafílico, então, ele tem essa atração sexual pela criança, só que não significa que ele vai ter relação sexual com a criança. Ele sente, mas ele pode pensar assim, esse desejo é desviante da normalidade. Eu desejo, mas eu não vou ter relação com ela. O adulto tem relação sexual permitida com outro adulto. Que até se for com outro adulto sem permissão, é abuso. É claro. Né? Isso. Esse é o parafílico, ok? Ele sente o desejo. O parafílico, ele pode apenas sentir o desejo e não praticar. Então, ele não cometeu nenhum ato infracional. Existem os parafílicos que vão, sim, não segurar a onda e vão ter relação sexual com a criança. Aí ele é pedófilo. Pedófilo. Essa é a diferença. Isso é doença ou isso é uma má formação de caráter? A parafilia é um transtorno, um desvio da sexualidade que podem ter diferentes origens. E que o que a literatura indica que os melhores tratamentos para a parafilia, que tem até no Caribe, em vários países de referência no assunto, são as terapias com dinâmica em grupo. Então não vamos confundir. O parafílico, olha, eu desejo criança, mas não quero mais desejar. Então ele vai para esse tipo de tratamento, ok? Sim. Pedófilo, que é parafílico. Vamos ver se lá no grupo, dentre os que estão respondendo legalmente
a pena, né, por terem cometido a pedofilia, se ele vai encontrar um grupo para fazer isso. Se encontrar, ótimo, eu acho que todos têm direito a um tratamento. Não estou nem falando assim, fez, tem que apodrecer sem nenhum atendimento. Não estou falando isso. Sim, claro. Agora, existem os pedófilos que não são parafílicos. A oportunidade os levou a ter uma relação sexual com a criança. Ou seja, um abuso. O abuso sexual cometido por adolescentes está numa crescente no Brasil e no mundo. Isso. Adolescentes abusando de crianças menores. Isso. E os Podem pais ser de diferentes ordens. O tempo todo de olho. Criança não brinca em quarto com a porta fechada, mesmo que seja com o filho excelente da sua amiga. Isso a gente não permite. Exatamente. Gente, eu acho que eu vou parar do desabafo, mas filho da gente não sai dormindo na casa dos outros assim, sem a nossa companhia. É a nossa fala também. Cuidado. Porque você pode conhecer muito a sua amiga, mas justo naquele final de semana, o primo dela foi para casa dela. E o seu filho está lá. Eu conheço uma adolescente que tentou suicídio, até conto a história dela na primeira edição do livro, na atualizada, que ela tentou suicídio depois de passar as férias na casa da tia. Numa situação lá, a família saiu para alguma coisa, ela ficou com um jovem de 19 anos, que era de confiança da família, e ele abusou sexualmente dela. Meu Deus. E ela, com medo de contar para todo mundo e achando que a culpa era dela, tentou suicídio. Não quero que a gente deixe de dormir, mas precisamos cuidar das nossas crianças. Precisamos. Então, entenderam a diferença? Pedófilo é o que tem relação sexual com a criança. Ele pode ser parafílico ou não. Ou não. O parafílico é aquele que tem desejo sexual com a criança, mas não significa que ele vai ter uma relação sexual com a criança. Então, quando a gente fala que existem tratamentos, que existem para o desvio da sexualidade, existe sim. Mas para alguém que já cometeu a pedofilia, que já cometeu um ato mesmo infracional contra a criança, ele tem que responder legalmente. Ele aceitou Jesus, que bom para a alma dele. Mas ele vai ficar um tempinho trancado para repensar no que ele fez. Exatamente. Ponto. Porque eu não sei lá no coração de ninguém se de fato se arrependeu. Quem que arrependeu, quem não arrependeu, mesmo que tiver arrependido. Olha, o ser que é arrependido, vamos falar agora igual crente? Ser que é arrependido de verdade, ele fala assim, tô arrependido, mas essa é a consequência porque eu fiz, eu vou ter que aguentar. Tem que pagar, isso mesmo. Quem se arrepende não acusa quem o denunciou. Fica a dica. Outra coisa também, as estatísticas dizem que a maioria são reincidentes. Então, a gente precisa realmente, né, ver que isso tem que ser penalizado mesmo, tem que pagar. É uma consequência. Ai, mas será que ele sabia que estava fazendo ou não? Gente, quem não sabe, faz isso à luz do dia para todo mundo ver. Isso. Se está fazendo escondido... É porque tem consciência. No mínimo, ele pode, dependendo do tipo de transtorno que ele tenha, lógico, não dá tempo de falar de todos, dependendo do tipo de transtorno que ele tem, ele não vai ter a culpa de ter feito aquilo com a criança. Mas ele sabe que socialmente é errado e que vai ter uma consequência para ele. Ele não está nem um pouco preocupado com o sentimento da criança. Mas ele vai esconder. Sim. Porque ele sabe que se ele for pego, tem consequência. Então, mesmo que ele não sinta culpa de estar fazendo alguma coisa errada lá no coração dele, puxa vida, eu fiz isso com a criança, mas ele sabe que tem uma consequência social, né, penal, judicial, para o comportamento dele. Sim. Fechamos esse assunto? Desabafei, tia Carlinha. Uau, muito bom, muito esclarecedor. Eu acho que nos ajudou demais. E eu acho que a gente pode entrar, então, um pouquinho agora sobre... Por que tanto autismo? Puxa, é uma pergunta tão difícil, porque parece que existem traços genéticos, a alimentação influencia muito, existe uma linha de nutricionistas, cientistas nutricionistas, que dizem que o acúmulo de metais pesados neste organismo infantil pode trazer prejuízos para este cérebro. Parece que é multifatorial. Então, o que nós temos hoje é assim, que um cuidado com a alimentação dessa criança é importantíssima.
Claro, eu estou falando a partir do conhecimento que eu tenho lá nas neurociências e das coisas que eu ouço. Sem dúvida nenhuma que existem outros profissionais que são mais especializados para falar, né, sobre o assunto. E todo o conhecimento que adquirirmos nesse momento, melhor ainda, né? Então, parece que para as doenças neurodegenerativas, por exemplo, para o autismo também, para outras patologias, a diminuição da inflamação do cérebro é extremamente importante para, a gente fala, redimir de alguns sintomas, né, recuperar, e também para, dependendo do caso, ter uma vida mais dentro de uma rotina saudável possível. Então, parece que diminuir a inflamação ajuda muito nos casos de autismo. Como que a gente pode diminuir a inflamação? Retirando alguns alimentos que podem ser extremamente prejudiciais. Alguns protocolos mostram, por exemplo, que o glúten é extremamente prejudicial porque ele pode ser extremamente inflamatório. O glúten é uma proteína de cadeia longa, né? E a metabolização, o metabolismo, ele é difícil, principalmente que os alimentos estão extremamente ricos em glúten. Então não é o modismo do glúten, né? Nós temos que diminuir. Os estudos indicam que a concentração do glúten, a quantidade de glúten no trigo, por exemplo, nas últimas décadas, aumentou em média 70 vezes mais. A partir daí a gente já tem uma questão que é matemática e lógica. Aumentou a quantidade do glúten absurdamente que estamos consumindo e a gente não tem enzima suficiente para trabalhar com esse glúten. Então ele pode sair arrastando o que nós temos no nosso intestino, fazendo perfurações mesmo, aumentando a permeabilidade ali do nosso intestino, trazendo prejuízos, aumentando a inflamação. Então existem alguns alimentos que são considerados extremamente inflamatórios. Então está aí os alimentos à base do leite, o glúten. Então dá uma olhada nesses alimentos para ajudar a diminuir a inflamação. Outro aspecto que pode melhorar muito, que aí não vai melhorar só a questão do autismo, mas vai ajudar na depressão, no TDAH, todas essas demandas infantis, é uma rotina de sono saudável. Criança precisa ter hora. Criança precisa ter hora para dormir e hora para acordar, mesmo na nossa época de isolamento, gente. Ah, uau! Vamos falar isso, mesmo doutora, nessa época. Tem que manter rotina. Adulto precisa manter rotina e criança precisa manter rotina. Estamos dentro de casa, mas o que vamos fazer amanhã? Eu já faço a minha lista de todos os meus compromissos da semana, os compromissos profissionais que não pararam e o que eu vou produzir a mais, porque eu não vou estar no aeroporto, nada, né? Então a família precisa manter rotina. Vocês já viram um bebê? Um bebê que não dormiu direito à noite? Como que o bebê fica? Irritado. Enjoadinho, não quer comer, ele tudo chora. Isso acontece conosco mesmo quando somos adultos. É que a gente já aprendeu a controlar o choro, né? Não é mais assim a expressão de algo que está incomodando esse organismo. Mas a criança precisa dormir. E com hora para dormir. A criança, o adolescente. Isso. A criança, tem até uma tabelinha que depois